Boa tarde, bem-vindo a mais uma chazada de bola. Hoje temos o prazer de receber Palazzi. Boa tarde, Palazzi. Boa Obrigado por tarde. teres aceito o nosso desafio. É espetacular ter-te na nossa rúbrica. Perguntava como estás e que tens feito nestes últimos tempos, que é feito do Palazzi. Antes de mais, boa tarde por toda a gente e agradeço o convite. O que é que foi do Palazzi? O Palazzi ainda continua viva, continua a gostar de futebol e trabalha dentro do futebol. Eu trabalho por um clube francês, sou scout. Aproveitei de viver em Portugal, conhecer bem o campeonato português para trabalhar por um clube. No início comecei especificamente em Portugal e agora já faz um bocado não, bastante a Espanha e também Brasil. Boa. Tiago, passo-te a bola. Queria agradecer ao Palácio por ter aceito o convite e um guarda-redes que eu me lembro de ver desde o Beira-Mar, desde que nasceu a taça do Beira-Mar até ao fim da carreira, e é um prazer enorme ter aqui o Palácio. Palácio, em relação à carreira, começou no Montpellier, passou depois ainda por Rouen, o Pau Football Club e o Le Grand do Rouen. Le Grand du Rouen, sim. O sotaque é melhor, apesar dos 6 anos de francês não sou muito bom, mas como é que relembra estes tempos de carreira? Não, em primeiro entrei no Montpellier aos 16 anos, rapidamente integrei a equipa profissional, aos 17 anos já comecei a treinar com a equipa primeira. Eu acho que aos 18 anos e meio fiz o meu primeiro jogo na primeira divisão francesa. Depois o Montpellier, nesta mesma época que eu fiz o primeiro jogo, ganhamos a Taça de França e o Montpellier qualificou-se por a Liga, naquela altura era a Taça das Taças. Não, Taça das Taças. Até Taça o ano... das Taças, exatamente. Sim. E jogámos contra o Sporting. Não, o Benfica. Já não me recordo, foi o Sporting ou o Benfica. Mas empatamos os dois jogos 3-0, é por isso que não... não me recordo muito bem. Mas eu não fiquei... Neste ano, como o treinador também mudou, e ele queria um guarda experiente, e aí tu esquecesse um clube, o Alès, foi emprestado na segunda divisão, o Alès. Tive uma lesão no fim da época, tive uma lesão bastante grave, até me deram inepta no ombro direito, até me deram inapta para a prática do futebol, mas felizmente foi operado por um grande professor e consegui voltar a jogar. Voltei no Montpellier, mas as coisas não correram muito bem. Fui emprestado outra vez no Rouen, na segunda liga francesa. Joguei a época. Quando voltei no Montpellier, o Montpellier não estava com muito para ficar comigo, então optei de ser emprestado outra vez no Pau. E quando acabei que tinha que voltar outra vez ao Montpellier para poder naquela altura os regulamentos eram diferentes. Eu tinha vontade de vir jogar no estrangeiro, não tinha escolhido Portugal em particular, mas por isso tinha que jogar num clube amador para o Montpellier perder os direitos de formação, porque senão o Montpellier tinha direito aos direitos de formação, evidente que ia ser difícil assinar por um clube que não me conhecia. E depois disto vim para Portugal. Mas como que recordo isto? Recordo com um grande momento, porque quando estava no Montpellier comecei com um grande jogador numa equipa recheada de estrela, onde que havia o Laurent Blanc, Henri Cantona, Júlio César, sim, grande mesmo, Carlos Valderrama. Tinha uma equipa sul internacionais. O Montpellier tinha apostado nesta época para jogar a Europa. Conseguimos a Europa através da taça, que no campeonato não foi muito famoso. O treinador era Aimé Jacquet. Quando eu fiz o primeiro jogo, foi contra o Mulhouse em casa. Infelizmente aleijei-me. Eu acho que a minha história, quando era jovem, tive bastante lesão, infelizmente, e pronto. Depois perdi o lugar, depois o Aimé Jacquet foi substituído. E o treinador que entrou achava que um jovem não podia estar numa equipa desta e pronto, tive que continuar a minha vida em outros voos. E depois vais para Portugal, para o Beira-Mar, ainda na segunda liga, onde não eras titular, e depois quando o Beira-Mar sobe à primeira liga, passas a ser titular nessa época, que é a época que penso que... Sim, no segundo ano fiz, o primeiro ano joguei pouco, era o Elísio. O Elísio, o primeiro ano
o primeiro, vamos dizer, tive alguma dificuldade realmente a me adaptar um bocado, mas depois foi mais fácil o segundo ano. No segundo ano ganhei um lugar, mas depois, como lhe digo, mais uma vez voltamos a lijar num jogo nas Aves. Eu não sei se o professor Neca não era o treinador naquela altura, tive um mentor-se que era bastante grave, só que naquela altura também o terceiro guarda tinha tido uma lesão e basicamente era que com o entorse tinha que ir ao banco e tinha que às vezes fazer um aquecimento e não sei o quê, e agravei, então basicamente fiz quase 3 meses sem poder jogar. Pois, por isso é que chegaste menos e depois então quando o Exatamente. só... O segundo ano, ou terceiro ano, vamos dizer. Não, eu não queria dizer isso, mas era um guarda da primeira. Exato, na segunda liga não era para ti. Na segunda liga não aprecia. E depois é nesse ano que o Beira-Mar sobe, não é? E depois já és titular. Ganhamos a taça e vão à final da taça. Exatamente, e deixamos outra vez, infelizmente. Pois. E como é que recordas isso tudo, essa presença na final? Isto são momentos um bocado... é evidente que a vitória da taça, esse dia de festa, que por nós foi realmente um dia de festa, é um bom, vamos dizer, são boas lembranças, não é? Mas é um misto do sentimento, porquê? Porque tínhamos descido 3 semanas antes, porque nesta altura, neste ano, entre o último jogo do campeonato e a final da taça havia 3 semanas, porque no meio havia eleições e naquela altura não se podia jogar o fim de semana das eleições, então atrasaram a taça por culpa das eleições e passamos 3 semanas um bocado complicado, porque aqui uma equipe que desde divisão, vamos dizer que a primeira semana o ambiente era um bocado pesado e tenso. Exato. E depois pronto, a equipa técnica, o António Sousa foi naquela altura, acho que foi espetacular, mesmo os dirigentes também, e conseguiram a dar a volta um bocado a isto tudo e vamos dizer a que a equipa tenha uma motivação extra para este jogo da final. Exatamente. Depois ainda fizeste mais 2 épocas no Beira-Mar antes de passar para Guimarães, não? Estás 4 anos. Sim, nem no Vitória, cuidado. Senão, Vitória, exatamente. Senão quando tu chegas em Guimarães, os gajos cortam os teus cabelos, cuidado. Não, mas eu disse foi antes de passares para Guimarães. Está bem, desculpa lá. Sim. Isto foi... Não, está bem. Ok, naquela altura tive até uma proposta do Benfica, mas que não se concretizou, porque tinha que esperar. E eu acho que a proposta que eu tive do Vitória era irrecusável. O Vitória, como toda a gente sabe, tem uma outra projeção, outro clube, uma massa associativa que eu não conhecia, sinceramente, quando cheguei aqui. Fiquei um bocado a conhecer um bocado melhor a cidade, o clube, e realmente não estou arrependido de nada de ter vindo aqui. E quem vai para aí fica a morar e fica. É o seguinte, normalmente quem passa por o Vitória, o Vitória ou se gosta muito, ou se adora, ou então... E o público um bocado assim, esta cidade um bocado 880. Ou as pessoas adoram, ou então podemos passar mal. E não passei só um bom momento, posso lhe dizer que tivemos houve uma altura lá, acho que foi no terceiro ano que a gente teve para deixar a divisão. Tivemos alguns espera e aqui em Guimarães não é fácil, é preciso ter um estofo grande para jogar aqui. Exatamente, é preciso ter mesmo muita pulmão, como se sim, aqui é importante aqui aguentar a pressão, que os sócios metem uma pressão muito grande. Mas também a paixão dela e a forma de apoiar a equipa compensa aquilo, vamos dizer, que ela às vezes ultrapassa, é verdade, não é? Exatamente. Ela ultrapassa, mas ultrapassa nos 2 sentidos, no mal e no bom. É por isso que as coisas, vamos dizer, são compensadas de uma forma ou de outra. Exatamente. Depois ainda uma época no Moreirense, aí perto, sim. E 2 na Penafiel, antes do regresso a Aveiro, né? Ao Beira-Mar. Já uma fase final da carreira. Sim. Quando o Mano Nunes voltou, me ligou para voltar. Também foi o António Sousa o treinador. Também um bocado o objetivo nem sempre era para jogar.
se era melhor jogava, mas principalmente era para voltar, era um projeto de voltar a subir e era para ajudar, para dar vamos dizer, a experiência que eu tinha aos plantelos, o mais jovem, e ele sempre me disse, pá, se não vens aqui para ser titular e vens para ajudar o clube a crescer, a voltar a crescer. E foi o que aconteceu. Joguei, mas nem sempre joguei titular e sinceramente quem tem 39 ou 40 anos não é um problema. Exatamente. Depois, pronto, acho que penduras as luvas no Avanca, né? Num clube aí perto. Não. Ou não? Pendurou as luvas, o meu último jogo da carreira foi a subida do Beira-Mar. Ok. Em casa, jogámos em casa. Aliás, nesta época fiz os 2 últimos jogos. Aquele história do Avanca, a Avanca naquela altura era o satélite do Beira-Mar. Ok. E eu não jogava há algum tempo. E o Jardim, o Leonardo Jardim, pediu-me para ir fazer 2 ou 3 jogos porque ele queria me fazer jogar a taça. Eu pedi-me para ir fazer 2 ou 3 jogos no Avanca para voltar a ganhar ritmo, não é? Foi o que eu fiz, mas esse jogo foram o mês de novembro, de dezembro. Foi meio da época, foi sim. Foi meio da época e o treinador da Avanca era o Jorge Neves. Pois, ok. Era o Jorge. Era o Jorge. E depois já está, então o último jogo foi com o Beira-Mar, assim. Foi o último jogo, foi. Sim, eu nunca fui jogador do Avanca. O Avanca era o clube satélite, simplesmente o Avanca e muito jogador do Beira-Mar. Foi eu que foi fazer 3 jogos, mas muito jogador ia lá. De vez em quando o treinador pedia, o jogador ia jogar. Claro. Sim. E depois, no ano a seguir, começas com o treinador guarda-redes, não é? No Beira-Mar. Sim. O que aconteceu é que o Jardim queria que eu ficasse, como o terceiro guarda-redes ainda na primeira divisão, mas sinceramente o corpo diz não. Infelizmente, eu queria continuar. Sim, pois é. E pronto, e não foi possível continuar. Parei 6 meses, durante 6 meses não fiz nada. E depois o Leonardo Jardim, ali por um mês, acho que fevereiro, março, ele decide parar, de sair do Beira-Mar, porque o Beira-Mar tinha atingido a manutenção e ele tinha, acho naquela altura, uma proposta do Braga, e aí volta na equipa técnica do Rui Bento no Beira-Mar para assumir o posto de treinador guarda-redes. Exato. E ficas já no Beira-Mar e depois também passas pelo Friamonte, certo? Sim, não, o que aconteceu? Fiquei no Beira-Mar. Depois, quando também o Rui Bento, ao fim de um ano e meio, também saiu do clube, o resultado não estava melhor. Então aí, durante 6 meses, porque tinha mais 1 ano e meio de contrato, afinal, durante 3, 4 meses, continuei no clube, mas já não como treinador guarda-redes, era um bocado, entre aspas, scout. De vez em quando o Nuno Patrão, que era o Nuno Patrão que estava na SAD, me pedia para ir ver um jogador para o clube, então e aí que comecei um bocado a ir ver jogo, a fazer relatório sobre algum jogador. Depois, ao fim da época, isto não foi possível, foi-me embora. E ao fim do ano, antes do Framundo, voltei no Beira-Mar, aí com Jorge Neves, era o treinador principal, o Carlos André, o adjunto. O Carlos André era diretor esportivo, era adjunto, enfim. A gente era treinador, era diretor, o clube estava um bocado... o clube estava um bocado ao abandono e pronto, e foi um ano, mesmo foi muito difícil o nível financeiro, o nível de estrutura do clube, mas foi um ano muito bom. E foi aí o tal treinador italiano que adoramos todos, que substituiu o Jorge à meia da época. E foi depois dessa época que foi no Framundo. Aí no Framundo fiquei só 6 meses, porque já a meio já comecei a trabalhar, na época que eu estou com Jorge, já tinha começado a trabalhar com Montpellier, como scout. No início comecei a fazer as coisas através de mais em vídeo, não me deslocava muito aos jogos, e depois comecei no Montpellier a trabalhar de forma mais, vamos dizer, mais profissional, e aí sim tinha que me deslocar ao jogo. E na segunda liga não era possível combinar ser treinador de guarda-redes de um clube da segunda liga e scout de um clube da primeira francesa. Então no mês de janeiro tive que me despedir porque não conseguia, estragava-me o trabalho que seja do lado do outro, o relacionamento com o treinador, e eu entendo, não era do melhor porque tinha que me isentar, às vezes falhava um jogo ou outro, chegava atrasado.
e entendo perfeitamente que ele não gostava daquilo. Então, em janeiro, foi ver o presidente e diz que o melhor por toda a gente era parar. Exato. E ainda houve aqui uma passagem pelo Felgueiras. Sim, mas aí já a empresa da M&M, do Fernando Mero, Pedro Mendes e Nuno Assis, já são amigos. Ele estava a par da situação, ele sabia perfeitamente que o fim de semana, que a minha prioridade não era o Felgueiras, era o Montpellier, que às vezes já me aconteceu de me deslocar ao estrangeiro, falhar uma semana, de falhar uns jogos. Mas isto quando assinei por o Felgueiras, toda a gente sabia que seja o treinador, toda a gente estava a par da situação. Então aí a minha prioridade era o Montpellier. Sim, quando podias ajudavas, não era? Exatamente. Normalmente, semanalmente, estava presente. Me isentei 2 ou 3 vezes, foi na Bélgica, foi na Holanda, acho que eu não me recordo muito bem, enfim, mas não é importante. Mas falhava pontualmente, e mesmo nos jogos, durante a época deve ter falhado só 3 ou 4 jogos, não era muito. Sim, mas já estava previamente estabelecido. Sim, exatamente. Mas depois mesmo assim, ao fim de um ano e meio também depois com o Montpellier comecei a me deslocar mais ao estrangeiro, comecei a ir mais em Espanha, mais no Brasil, e aí quando vamos no Brasil são 3 semanas, é um mês, e não dá para rentabilizar, vamos dizer, a despesa que o clube tem, não dá, já não era compatível. Exato. E pronto, e agora em princípio será para continuar como scout, não é? Fala assim. Para já, sim. Eu gosto muito daquilo que eu faço. Em primeiro, assim, ninguém matura. Sou o meu próprio patrão. Eu vou ver o jogo, ninguém tem que maturar. Eu não tenho que aturar ninguém. E depois, realmente gosto daquilo que eu faço. Me desloco, vou ver ao fim de semana, vou ver 2, 3 jogos por dia. Vou ver jovem, vou ver a equipa B, faz de sub-17, sub-19, equipa B, segunda divisão, primeira divisão. Vou vários fins de semana em Espanha. Muitas vezes vou a Viga, aqui que é pertinho, vou a Corunha, pronto, agora a Corunha infelizmente desceu, a Ponferradinha, Lugo, a equipa mais perto, Valladolid, e isto é uma experiência que gostei, e algo que gosto muito também. Vou no Brasil com regularidade. Faz os campeonatos do mundo sub-19, sub-17, fiz o campeonato do mundo sub-17 aqui no Brasil, ali o último. É uma experiência de vida fantástica. Era isso que eu ia dizer, Paulo. Os clubes franceses apostam muito assim neste scouting, não é? Não, mas acho que os clubes portugueses, eu acho que um clube como Porto, Benfica, não tem nada a aprender e durante muitos anos até o Porto era um clube muito adiantado neste. Agora o seguinte, se calhar os clubes franceses, em relação a um clube como Montpellier, vamos comparar um clube como Montpellier em Portugal, vamos dizer, é um Rio Ave. A diferença é que em França qualquer clube pode ser campeão, em Portugal já o mesmo não acontece. Pois, o Montpellier foi campeão. Era diferente, não é? Sim, exatamente. O Montpellier foi campeão em 2002, exato. Mesmo assim, vamos dizer, entre aspas, foi um engano, porque o Paris, se calhar as 2, 3 jornadas falhou, mas foi campeão e com todo o mérito, não é? E os clubes franceses têm mais poder financeiro, têm mais poder na formação. Eu vou dar um exemplo. O Montpellier é um clube que gasta todos os anos entre 4 e 5 milhões só na formação. O Montpellier tem uma academia onde o jogador tem uma escola privada, tem uns professores que dão aulas aos miúdos, não saem de lá. Quer dizer, dormem lá, comem lá, vão à escola lá e treinam. Exatamente. É um pouco por toda a França, mas é um pouco, por exemplo, olhando para cá, vimos o Sporting fazer isso há uns anos atrás, e hoje em dia continua, mas um bocadinho, e o Benfica neste momento, por exemplo. Eu não conheço bem a escola do Porto, mas sei que o Braga também está a fazer uma grande formação. O Braga agora está muito melhor, está a trabalhar muito bem. Desde que o Hugo, que jogou no Beira-Mar também, entrou como chefe o diretor, não é? Da coordenação. Exatamente. Acho que o Braga passou um patamar neste setor, vamos dizer. Mas o Porto também trabalha muito. O Porto se calhar não tem academia, não sei onde se os jovens do Porto dormem. Devem ter, porque o próprio Vitória também tem uma casa dentro da cidade. Hoje em dia até o Rio Ave começa a ter. A grande diferença entre a França e o Portugal, nesse aspecto, na formação, é que em França um clube da primeira e da segunda divisão é obrigado a ter
formação. Ok. É uma obrigatoriedade. Quer dizer, aqui em Portugal, um clube da segunda liga não tem uma academia. Em França, para subir à segunda liga, é obrigatório. Pois. Mas isso a gente fala, devia de ser requisitos obrigatórios, porque há clubes da primeira liga que nem campo de treinos têm. Exatamente. Mas em França tudo isto é obrigatório. E mesmo até os próprios campos, os campos de futebol, aqui em Portugal, infelizmente, tem ali vários campos que são antigos, vamos dizer, que têm pouco condição para um público para ver um bom espetáculo. As pessoas ficam à chuva. Não vamos dar nome porque para não ferir a sustentabilidade, mas há muitos campos. Há muitos, mesmo na primeira liga. Exatamente. Em França isto também é outra coisa. A federação obrigou os clubes a trabalhar. Eu não estou a falar disto agora, estou a falar há 15, há 20 anos atrás. Também a França aproveitou o campeão do mundo, o campeão da Europa para reconstruir os campos. Exatamente. Tem muito mais apoio também, tem muito mais apoio das câmaras, do governo, da própria federação. Mas isto é um processo que os clubes foram obrigados a fazer. Eu acho que aqui em Portugal a federação devia apostar nisto para voltar a trazer público no estádio. Simplesmente, eu tenho a certeza que, é verdade, há um problema económico, é um problema não ter dinheiro para pagar, mas também muitas vezes vais pagar 10 euros. Eu já paguei 10 euros para ir ver o Vitória, já me aconteceu, fora, e ficar a chuva o dia todo, o jogo todo. Exatamente. Quer dizer, as pessoas pagam 10, 15, 20 euros para ficar em pé à chuva. Não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido nenhum, até porque Portugal devia ter aproveitado ter sido campeão da Europa em 2016 e campeão da Taça das Confederações logo de seguida, a primeira também é nossa, e deviam ter aproveitado talvez essa questão toda, e isso realmente é uma boa opinião, porque a gente já tem falado até com outros convidados, porque acho que o nosso futebol precisava aqui de um bom puxão de orelhas por parte de quem manda, para que se tornasse realmente não só profissional no papel, mas profissional em todas as vertentes aliadas a um... Sim, concordo plenamente contigo. Eu acho que quem manda que tem que plantar isto. Mas também há uma coisa que não podemos denegrir, é que a Federação e a Liga nos últimos anos fizeram um trabalho, e mesmo até o próprio sindicato de jogador, mesmo se ainda tem que se fazer muito mais, tem que se trabalhar mais, mas acho que nos últimos, vamos dizer, 10 anos, que seja, vamos dizer, até 15 anos, a Federação, a Liga, fizeram coisa fantástica para o futebol português cresceu, mas eu acho que agora a estrutura dos clubes, a estrutura da Federação, da Liga cresceram muito, é muito bem profissionalizada, tudo ok, mas agora tinha que ajudar os clubes também a crescer. Da forma que a Federação cresceu, era muito importante a Federação apoiar os clubes. É evidente que a Federação não pode chegar lá e dizer, por o ano você tem que ter um campo de 15 mil ou 20 mil lugares, para ficar na primeira divisão. Mas obrigar a fazer um projeto em 5 anos, em 6 anos. Sim, a terem, por exemplo, campos de treino. Exatamente. E estruturar os clubes. E isso, quanto a mim, só vai favorecer o futebol português, a formação e, evidente, a seguir o futebol português, a equipe de Portugal. Porque em Portugal é muito bom. A qualidade está. A qualidade em Portugal está. A formação não é perfeita em todos os clubes, mas mesmo assim os clubes conseguem sair o jogador. É sinal que em Portugal há qualidade. Eu também concordo. Perguntava se a nível do scout, aquilo que o Montpellier, neste caso, prefere será jovens entre os 16, 19, 20 anos, ou se também pedem, se houver um jogador craque com 25 anos que esteja aí a disputar, a gente também está interessado. Não, um clube como Montpellier não tem um poder financeiro atualmente de chegar em Portugal, por exemplo, de ir a Braga e de comprar vamos dizer, nem vou falar de Paulinho, mas um Ricardo Horta. Exato. Okay? Hoje em dia os clubes portugueses, mesmo o Vitória Guimarães, mesmo o Rio Ave, os preços aumentaram bastante. Claro. Há 5, 6, 7 anos atrás era possível, infelizmente. Nunca fizemos negócio porque não se proporcionou, porque não... algum jogador, nós entramos em contato com algum jogador e não optaram para ir ao Montpellier, optaram por também o Montpellier não consegue oferecer, o que um clube espanhol oferece, o que um clube inglês oferece, não. Claro.
não Mesmo na conseguimos. segunda liga, mesmo na segunda liga, Sim, o clube não, inglês sim, aparece muito. sim, não. Os jogadores franceses da primeira divisão vão jogar na Inglaterra na segunda liga. Fácil, fácil. Sim, fácil. Agora, o que é que o Montpellier quer? O Montpellier está à procura de jogador experiente, está à procura de jogador para fazer e está à procura de jovem. Claro. É evidente que por nós é mais fácil, mais jovem vamos contratar o jogador, entre aspas, mais barato vai ficar. Mas mesmo assim, hoje em dia, os melhores jogadores já são habilitados. Chegam aos 16 anos, já têm contrato profissional. É mais complicado. Mas um clube como o Montpellier procura um pouco tudo. Exatamente. Sim, senhora. Tiago. Não, ia perguntar também aqui a nível do scout, achas que aqui em Portugal, Espanha, a diferença ainda é muito grande? Por exemplo, estavas a falar há pouco de ver os jogos ali do Lugo, do Ponferradina, da segunda Liga Espanhola. Achas que é muito mais competitiva que se calhar que a Liga Portuguesa, mesmo a segunda Liga Espanhola? Não, a segunda Liga Espanhola é muito mais competitiva, sim senhor, que a segunda Liga Portuguesa, isso sim. Agora a segunda Liga Espanhola não é mais competitiva que a primeira divisão, não, isso não. Sim, estava mais comparando os clubes da metade de baixo da Não, tabela. vamos supor uma coisa, vamos dizer que os clubes que jogam para subir em Espanha, têm um poder financeiro, se calhar, tão grande, vamos dizer, igual ou até maior que vamos dizer um Gil Vicente às tantas. Porque o orçamento de uma equipa da segunda liga, quem é que subia este ano na segunda liga espanhola? O Cádiz, o Almeria, que apostou bastante. não, o Almeria não, mas o Almeria este ano, vamos pegar, mesmo se isto é um caso à parte, porque tem um investidor dos países árabes, mas este ano compraram um jogador a 9 milhões de euros. Pois. Compraram um jogador na Inglaterra, um jovem de 21 anos, um extremo, que nem sequer jogou. Compraram um ponta-lança no Uruguai que jogava, já não me recordo muito bem que jogava, mas compraram 8 milhões de euros. Quer dizer, mesmo se calhar um Vitória Guimarães, um Braga, não sei se podem comprar jogador a 8 milhões de euros. Se calhar hoje em dia conseguem, mas não é muito o perfil dos clubes portugueses fazer isto. Sim. O clube português tem que formar para vender. Sim. Tem que ser assim. Mas mesmo os clubes ditos grandes ou com mais poder económico, é igual, é formar para vender. Não se consegue guardar, porque depois vem os milhões, os 40, 50, 60 milhões e é impossível guardar. Por isso é que Só mais uma pergunta. Palazzi, quando estás a observar um jogador, reparas no aquecimento, na sua postura? Depende. Se houver, isto há várias formas. Por exemplo, quando passa um fim de semana aqui em Portugal, muitas vezes em Portugal, se tu vê, tem um jogo às 3, tem um jogo às 5 e tem um jogo às 7 ou às 8, enfim. E muitas das vezes saímos 15 minutos antes do fim do jogo e quando chegamos no outro campo, como aqui no Norte, está os campos em 20 minutos, meia hora. Mais perto. Pronto. Muitas das vezes o aquecimento nem sequer ouvimos. Então, mais importante é ver aquilo que ele faz em campo. Porque, embora quando vou no estrangeiro, e que não conheço muito bem, o que eu vou ver especificamente o meu clube me diz, olha, vai ver esse jogador, aí já sim, já chega com 45 minutos de atraso. Adiantado. De atraso. Chega 45 minutos adiantado, vamos levantar os bilhetes. Embora muitas vezes na Europa os bilhetes não precisamos levantar, recebemos por e-mail. Para o estacionamento é mais fácil, a maior parte dos clubes europeus fazem isso hoje em dia. E vamos ver o jogo e aí sim já estou mais atento ao aquecimento do jogador, à postura dele, às vezes no jogo da forma que entra, e sim, já temos de ter uma análise, vamos dizer, mais geral. Sim, que era aí que a minha pergunta, né? Se é importante isso, a personalidade do jogador, porque há jogadores que se não estiverem ali na brincadeira, não sei o que, se calhar já vai... Sim, embora depende também o perfil do jogador. Se algum jogador o aquecimento fazem pouco, as outras fazem muito. É importante ver aquilo que ele fizer no aquecimento, mas também aquilo que ele faz em um jogo, porque normalmente não vamos ver só uma vez um jogador. Claro. Normalmente vou ver eu uma ou duas vezes, o meu colega e trocamos as informações. Nós, às vezes, me acontece no relatório escrever que não gostei do jogador por atitude dele, não é por aquilo que ele fez em campo. E nós desmarcamos se o jogador foi até agressivo com o árbitro, agressivo com outro jogador,
a forma dela estar em campo, nós marcamos isto, estamos atentos a isto, e às vezes pode acontecer num jogo, porque o jogador estava mais nervoso, acontece a toda a gente. Teve um dia menos bom. Pronto, mas se nós, relator, acontece mais vezes, é um problema. Pois. Claro. Como a falta de atitude, como tudo isto, tudo... Quando nós vamos ver o jogador, tentamos olhar um bocado por tudo, aquilo que o jogador faz. Sim, porque o jogador é uma pessoa e tem que ser um ser humano o mais completo possível. Defeitos todos temos, mas tem que ser o mais completo possível, até porque se for um que esteja sempre a reclamar, esses são aqueles que os clubes evitam. Pode ser a estrela, mas evitam. Sim, mas depende. É o que eu digo, depende, porque há jogador que precisa disto. Está a perceber? E eu vou-te dar um exemplo concreto, que era o capitão do Sporting, que está no Manchester United agora, não é? Toda a gente sabe. Bruno Fernandes. Sim, ia dizer. Eu quando estava em Portugal, era um chat, era tudo, eu dizia, este gajo não tem hipótese na Inglaterra. Não tem hipótese, vai chegar lá, vai ser expulso. Porque na Inglaterra os árbitros não. Mas ele foi lá e eu às vezes vi falar, não, mas às vezes ele fala com os árbitros, mas de outra forma. Quer dizer, também nós temos de ver o ambiente onde é que está inserido um jogador. Nós sabemos que quem joga nos clubes grandes tem um Pepe em campo, não é a mesma coisa que o central do Vitória, por exemplo. O Luizão, quando jogava, não é a mesma coisa que o Rubem Dias, por exemplo. São coisas, são a estatuto e a coisa também nós isto temos de saber também analisar. Exato, é verdade. Não, ia perguntar ainda, o Palácio foi guarda-redes. Achas que aqui em Portugal temos bons guarda-redes jovens ainda a aparecer ou achas que há pouca aposta? Eu acho, não, tu acabas de dizer tudo. Eu acho que a bom guarda-redes tem os últimos, também nos últimos 10 anos, acho que a formação, o nível dos guarda-redes é excelente e aí podia deixar uma crítica à Federação também, é que não estou a perceber porque não há um curso de treinador guarda-redes, porque para ser treinador, toda a gente tem que tirar um curso, não é? Específico. Vós, se são treinadores, sabem daquilo que estou a falar, não é? Sim. A Inglaterra já tem, por exemplo. É como o preparador físico, para ser preparador físico, você não tem o mesmo curso que o treinador principal. Claro. Então, por que o treinador do guarda-redes tem que ter o curso do treinador principal? Também não faz tem que ter o mínimo. Devia ter um treino como existe em Inglaterra, não é? Mas, sim, em todo lado. Em Espanha tem, em França tem, em Inglaterra tem, na Alemanha tem. Aliás, a própria UEFA criou um curso de treinador guarda-redes. E em Portugal que não fazem. Eu acho que isto é uma crítica que queria deixar à Federação, um pedido que a Federação tinha que apostar naquilo. Porque tem que cada vez mais formar jovem porque a aposta feita em Portugal, basta ver a primeira divisão. Há pouco guarda-redes português. Sporting, eu dos poucos clubes do Sporting em Portugal que aposto no jovem. É verdade. Dos poucos. Assim, se for de cabeça, tinha o Cláudio Ramos que teve muitos anos no Tondela. Sim. E não me estou a lembrar de mais guarda-redes. O Passo Ferreira, atualmente tem o Passo Ferreira, tem um guarda-redes português, o Ricardo, tem 2 anos. Depois, sinceramente, depois não estou a ver guarda-redes português. Não, é muito difícil. Por acaso é um dos calcanhares daquilo que a gente tem em relação à nossa formação, é mesmo a nível Santa Clara. Mas sim, o Santa Clara é o Marco, isto que aqui eu peço desculpa que foi o meu guarda-redes no Framundo, era o treinador guarda-redes dele, e aí sou multado, vou ter que lhe pagar um copo então. Depois tínhamos mais uns quantos que apareciam. Mas o problema é o seguinte, você, como dizer, um clube português aposta num jovem, um jovem português, falha, e logo a pressão é muito grande, e logo tira. Um estrangeiro falha, já não tira porque é estrangeiro. E eu acho que também tem um problema, as pessoas sentem isto. Pode não haver, se calhar, tanta qualidade, mas se não há tanta qualidade, vamos tirar um curso, vamos trabalhar aquilo porque tem algum... O Rui Patrício acho que não é um frangueiro, não é? E teve a oportunidade, e ele quando era jovem, um excelente guarda-redes, quando era jovem, também cometeu erro, também passou por fase difícil, mas as pessoas continuam a dar confiança e a confiança que faz com que as pessoas crescem. Exatamente. É como se calhar no caso do Max, né, no Sporting, se ele for aposta contínua, vai errar, mas sim, vai, exatamente. Vai e se o Sporting este ano não tinha tido este problema todos, não sei se apostava no Maximiano. É verdade. A verdade é mesmo essa. É por isso que eu acho que, como eu digo, como eu falei há pouco, a Federação fez um trabalho espetacular, mas ainda há coisa para crescer e isto é uma delas.
Eu acho que era muito importante por o próprio reconhecimento do guarda-redes e do treinador guarda-redes fazer um curso em Portugal. Exatamente. Eu acho que quando, por exemplo, quando, e é uma opinião, quando, por exemplo, o Porto contrata um grande guarda-redes com nome como o Iker Casillas, há uma tendência natural que os miúdos vão todos querer ser Casillas quando vão para a formação do Porto. Há uma ideia natural. Será por aí o caminho, possivelmente, quando se contrata guarda-redes estrangeiros. Todavia, eu acho que existe muita qualidade também cá e podíamos era realmente apresentar, como nós falamos muito de extremos, agora centrais também e médios centros, que hoje em dia são posições cada vez mais que Portugal trabalha e trabalha bem isso. Uma das grandes lacunas é os guarda-redes. Em muitos anos também pontas de lança, avançados, mas hoje em dia também muito os guarda-redes. Temos uma grande falha de guarda-redes e é verdade. Eu acho que não é a falha não é no guarda-redes, acho que a falha é na aposta. Eu acho que o próprio clube receio de apostar em jovem. Pá, tem os últimos 5, 6 anos saíram jogadores jovens, guarda-redes que saíram do Benfica, do Porto, do Sporting e nunca apostaram nele, nunca ninguém aposta. Exatamente. Isto a mim... Vão parar sempre para a segunda liga e depois já está. Depois já e mesmo na segunda liga muitas das vezes nem joga. Por que não se aposta? Eu estou a ver, eu vejo muitos jogos e eu estou a ver guardas estrangeiros que não são muito maior que aquele que tem em Portugal. Não são muito maior. Pois, é a questão às vezes também aqui dos empresários, né? De meterem jogadores nos clubes. Sim, mas isto já nem falo disto. Já não vou entrar nesta. Tem que ser aposta contínua e o jogador da casa já fica para o lado. Mas pronto. Olha, não sei se o Ricardo tem mais alguma pergunta. Não, por mim está... Vamos passar aqui ao nosso quiz. Vamos ao quiz. Vamos ao jantar. Espera lá, deixa-me estar na internet, no Google. Vou meter as mãos aqui, vou-te meter as mãos aqui. Eu não quis entrar aqui pelo treino de guarda-redes, porque o treino de guarda-redes é aquele treino sempre específico que normalmente leva uma tarefa enorme dentro uma tarefa enorme no treino e depois no jogo tem... Não, e já passou, das tarefas já passou. É como naquela altura quando os treinadores, eu tive ainda deste tempo, onde que a gente ia correr de manhã, ia correr 10 km, às 10h30 a gente fazia abertura, 100 metros, 200 metros, musculação dentro do campo, enfim, musculação, adaptação, vamos dizer, muscular, enfim. E à tarde, às 6 ou 7 horas da tarde, a gente treinava com bola. Isto aqui sim era tarefa, agora já não. Agora o treino do guarda tem que ser específico. Tem que trabalhar a técnica. Eu não posso deixar de fazer esta pergunta, ainda antes da gente avançar aqui para o nosso quiz. Palácio, os tempos mudaram, os guarda-redes tiveram que se adaptar aqui um pouco às novas realidades. Ainda é preferível ter um guarda-redes que primeiro defenda bem com as mãos e seguir joga com os pés, ou a escolha já tem que incidir bastante 50-50? Não, é o seguinte, eu sei que eu vou contra a maioria do que pensa as pessoas. Eu sei que isto... os treinadores principais. Não, há muita gente que pensa que é muito importante hoje em dia ter um guarda-redes que joga bem com os pés. E é verdade. Isto é verdade, é um facto, é um mais. Hoje em dia, um guarda-redes que joga muito bem com os pés a equipa vai ter... Né? Exatamente. E depois a equipa vai ter mais posse de bola. Agora estás a me perguntar se prefere ter um guarda-redes muito bem com os pés e mediana dentro da baliza e fora dos postos, um guarda-redes muito bom dentro dos postos e que ganha ponto, mas que não seja tão bom com os pés. Eu prefiro o guarda-redes que ganha ponto. Porquê? Porque em primeiro, antes de dar a bola para a frente, ele tem que segurar a bola. E se a bola passa sempre, não adianta meter a bola bem. Se tu perdes 3-2 ao fim do jogo, todo o jogo não é aquilo que nós queremos. Agora, é um facto que hoje em dia o jovem tem que trabalhar cada vez mais, o nível dos treinos evoluíram bastante. Né? Exatamente. Eu comecei no Beira-Mar em 2011, acho eu, o primeiro ano de treino, e desde 2011 a minha própria análise e o meu próprio treino do guarda-redes, agora se tinha que ser treinador do guarda-redes, trabalhar ainda mais com os pés. Isto é certo, hoje em dia tem que se trabalhar cada vez mais aquilo. Mas o mais importante para mim de um guarda-redes é ter uma boa técnica de mão, é ter um bom jogo de perna para se deslocar rapidamente, saber cair bem dos dois lados,
saber ter uma boa leitura do jogo, saber sair fora do exposto. Para mim isto é o fundamental no guarda-redes. Porque, mas eu conheço treinador que dizem, não, eu quero um guarda-redes que sabe jogar com os pés. Exatamente. Mas, é isso que eu ia dizer. O ideal é os dois. Só que Claro. os dois custam caro, é muito caro ter os dois. É por isso que temos que os trabalhar. Porque mais vale ter um guarda-redes que saiba defender e sair aos cruzamentos do que ajuda ali no processo, porque mais vale ter a bola para fora da bancada, mas... Exatamente, mas de toda forma é o seguinte, também hoje em dia há pouco guarda-redes do mesmo pesudo, como se via antigamente, que não sabia jogar com... Hoje em dia os guarda-redes pelo menos podem não ter uma qualidade excepcional para sair a jogar, para sair da pressão, e se é pé esquerda, pé direita, mas pelo menos sabem chutar a bola, sabem meter a bola a 40 metros. Pá, tem que ter um mínimo, não é? Porque se o jogador nem sequer sabe dominar a bola, também é mau. Mas sabe que quando comecei o futebol, era ainda sou do tempo onde que a gente podia agarrar a bola, meter a bola com os pés, correr com a bola com os pés, voltar a agarrar. Voltar a agarrar, exatamente. Ainda todo este tempo. Eu comecei a jogar o futebol assim. Quer dizer, eu tive, até acabar o futebol, dos 17 anos que comecei com os profissionais aos 17 anos até os 40, tive esta evolução todos. É por isso que às vezes as pessoas me dizem, e tu com os pés não era perfeito. Pois não, mas quando era miúdo, eu nem sequer entrava num meinho, não pus a bola. Agora nem sequer tocava a bola com os pés. Exatamente. O guarda-redes era para levar a porrada para a baliza. É o seguinte, quando eu comecei, joguei sempre guarda-redes e no primeiro ano até queria jogar avançado e o treinador me metia, acho que 1 hora avançada. Ele me disse, não, vai na baliza. Em campo atrapalha muito. vais na baliza. Então, desde pequenino, sempre joguei na baliza. E isso eu comecei a trabalhar os pés quando cheguei no Montpellier, que tinha 16 anos. Não, e nota-se bastante essa evolução. Por exemplo, eu tenho 33 anos e ainda joguei com o guarda-redes, só podia dar 3 passos com a bola na mão. E foi há 20 anos, não foi assim há tantos anos. Sim. Houve muitas evoluções e eu treino guarda-redes, nota-se que há muito mais evolução. E o treino do guarda-redes também evolui bastante. Eu noto bastante, por exemplo, nos livros que era 30 metros, 35, antigamente havia mais golos porque o guarda-redes caía, dava um passo, caía para o lado. Hoje em dia já vês o guarda-redes a dar 2, 3 passos e depois saltar a bola. Eu acho que há 20 anos atrás, golo de 30 metros não havia tanto que agora. Porque antigamente as bolas eram mais pesadas. Agora a verdade que antigamente os guarda-redes jogávamos o Romilhão à sexta-feira, o Totolota, tudo isto. É verdade que a qualidade, vamos dizer, era menor. Mas mesmo assim, hoje em dia tu vês muito guarda-redes que antecipam. Sim, estava a dizer mesmo naqueles livros de bola parada, estás a ver que... Sim, eu estou a perceber aqui. O guarda-redes demorava mais tempo, às vezes caía mais cedo. Já sofri golo deste também. Só não sofre quem não vai à baliza. Pois, quem não está lá dentro. Opa, eu ia fazer essa pergunta aqui agora, a jeito mesmo, brincadeira final. Só a opção de ter ido para a baliza foi porque era a falta de pés, ou era o gordo, ou era o dono da bola, o Palazzi. No meu tempo era assim. Ia para a baliza, o dono da bola. Depois é o seguinte, eu quando era miúdo era muito pequenina e também aí estás a dizer a verdade. Quando estava na escola, para jogar tinha que trazer a bola, era o dono da bola mesmo. E de 3 em 3 meses tinha que trazer uma bola nova, hein? Porque se a bola estava antiga, estava fora. Senão não jogava, exatamente. Opa, lindo, tão bom. Opa, espetáculo. Grande Palazzi, muito bom. Opa. Palazzi, olha, já que estamos a falar de guarda-redes, eu tinha a felicidade, e também já aqui passou pela nossa rúbrica, quando era pequenino e estava na escola primária, o Nena mandava-nos bolas para dentro da escola para a gente jogar. Neno. E aí mesmo os gordos chafavam-se. Não, eu não era gordo, cuidado, era pequenina. Pequenina e magrinho. Grande nível. Palazzi, passamos aqui à parte da nossa rúbrica, que digo desde já que vamos tentar ganhar um almoço ou um jantar. Está bem. Okay. E a gente não se importa deslocar a Guimarães ou ao norte do país, até porque... Come-se bem aqui. Vocês são, de onde são? Margem Sul, Distrito de Setúbal. Montijo e Barreiro. Aqui come-se o falecido Hugo Cunha, estava do Barreiro. Exatamente. 3 ou 4... O Cunha era mesmo da Vila Xando, exatamente onde eu cresci. Passei 4 ou 5 fins de semana, era bom amigo do Hugo.
Exatamente. O Hugo também era agora, se calhar, para estas idades, 48. Sim, o Hugo, sim, 47, 48, deve ser. 47. Não, menos. Tinha que ser menos. 47 foi 46, o 47 foi o Paulo Fonseca. O Paulo Fonseca. 46, 45, 46 anos. Grande homem, o Cunha. Exatamente. Enfim, triste. Exatamente, mesmo triste. Palácio, dizer aqui, dou já a primazia aqui ao Tiago da primeira pergunta. Olha, qual foi a última época do Beira-Mar na Primeira Liga? Primeira época do Beira-Mar. A última. A última. A última época. Então isto é fácil. Posso pensar um bocadinho. Olha, tenho a mão aqui, tenho as mãos aqui. Tenho uma 14, 15. Não, foi 12, 13. 12, 13. Um Zé Pageno. 12, 13? Foi, 2012, 2013. Ai, deixaram quando... Ei, estás a ver? Mandaram-me embora, deixaram. Pois. Normal. Olha, a próxima ao Palácio não falha. Oh, e a última também, se falhar, deixa de andar em Guimarães, a pé. Quem defrontou o Beira-Mar na qualificação para a Liga Europa? É 99-2000. Em 99. Mas isto não foi qualificação, era já naquela altura. Sim, era o Vitesse. Exatamente. E eu joguei nesse jogo, se eu não sabia. Exatamente. E não sabia, olha, desligava e ia-me embora. Acabou. Mas naquela altura não era eliminatória. Naquela altura era já eliminatória. Só que depois, a primeira, a segunda para passar a fase de grupo. Agora já é qualificação para ir em fase de grupo. Antigamente era diferente. Não, antigamente acho que não havia fase de grupos, não era nesse ano. Eu acho que sim. O Vitesse não havia? Pronto. Não havia. Não tenho certeza, não vou argumentar que se calhar estou errado. Já mudou tantas vezes. Sim, pois é. Estou aqui a ver. Deixa eu ver. Não havia fase de grupos, era sempre eliminado. Pronto, é por isso. Era a primeira, exato. Primeira, sim, segunda, terceira, quarta, quartos de final, meia final. Foi o Vainoj que me marcou o segundo gol em Aveiro. Vainoj. Metemos um chapéu. Não, o primeiro gol. Metemos um chapéu e eu a pensar que ia chegar a bola. Minha nossa. Vainoj, depois mais tarde veio para o Benfica. Pois, deitou a mim também de livre de penalti. Também. Gostava de mim o Vainoj, que ele pedia que eu jogasse sempre na outra equipa. Olha, depois escorrega do Fangueiro. Onde é que ele está agora? O Fangueiro está no Luxemburgo. É treinador. Exato. É treinador do Ipanjo, não é? O clube dele? O Ipanjo não, o maior clube. Já não sei qual é o clube dele. Mas ele agora é treinador do maior clube de lá. O Benfica de lá, vamos dizer. É o do Lange. É ex, não é? Ele estava no Petange, como disseste, e agora vai começar esta época no Duduage. Sim. Olha, 2-1. Eu quase certeza que já perdemos. Não, porque isto também é o seguinte, falei com o Fangueiro ali há 3 semanas, é por isso que... Também não temos choro. Escolhemos logo na Muses, vai lá. Quantas presenças tem o Beira-Mar na Primeira Liga? Já é mais difícil. Aqui eu posso dar opções. Eu vou dar opções. Vou dar umas opções aqui com alguma estratégia para ganharmos esta, porque a última é facílima. Então eu vou dar opções. 22, 27, 32 ou 37? 22, tu disseste? 22, 32? 22, 27, 32 ou 37? Mais que 20 anos é com certeza. Acho que 20 é... Mais que 20 40. Não, 20. O Beira-Mar foi em... o Beira-Mar já tem quase 100 anos agora. Ou já teve 100 anos. Neste ano todos. Vamos dizer 32 ou 37. Já estás a ter. Deixa-me ver na internet rápido. Tenho a mão aqui. Está aqui. Vou pôr 32. É 27. Foi 27 presentes. Eu não disse que era impossível 30. Eu falei que era impossível. Estás a ver? Pensava que era mais. Bom. Mas olha, Palácio, esta última pergunta que o Tiago vai fazer. Para tramar. Se falhares esta, nunca mais andes a pé em Guimarães. Vou desligar.
Olha, se não souber, vou desligar. Caiu. A chamada caiu. Olha, quantas taças de Portugal já venceu o Vitória Sporting? O Vitória Sport Clube só ganhou uma contra o Benfica. Eu estava presente. 2-1. Posso dar, se tu quiser, posso dar os nomes dos marcadores, mas pronto. O Benfica, foi a famosa época onde o Benfica ia ganhar tudo, não é? Perdeu na final da Liga Europa, perdeu o campeonato e perdeu. E perdeu a taça e o Jesus levando uma bisca do Cardoso. Pois é, como que chama? E o Vitória está a perder 1-0 intervalo. E foi o Rui Vitória que ganhou. Foi o Rui Vitória que ganhou, exatamente. Exatamente. Eu acho que o ano a seguir foi ele que foi. Não. 2 anos depois. Ainda ficou. Só 2 anos depois. Exatamente. Foi o segundo gol, acho que foi o Ricardo que marcou, se não me enganar. O primeiro gol foi o meio campo, o segundo foi o Ricardo, achou. Agora só vendo, mas já... Transição, um golo de transição, onde que... Mas a equipa do Benfica estava de rasta. Mas anda bem, já está. Assim, pelo menos... O Benfica já ganhou muito taça, o Vitória ganhou uma. Já foi bom. O Vitória ganhou uma e com um grande América. E atenção, foi uma festa, meu Deus. Sim. E eu posso garantir uma coisa, bebi uns canecos depois, já. A viagem de regresso, nós foi com uns amigos ali e fomos numa caminhoneta, posso garantir que demoramos tempo para sair de Lisboa. E a viagem foi longa. Com as ideias Ricardo e do Soldani. Poucas claras. Né? Quem foi? Ricardo e Soldani. Mas o Ricardo marcou o primeiro ou o segundo? Espera aí. O Ricardo o segundo, não é? Foi o segundo. O primeiro foi Soldani. O primeiro foi. Estava equivocado, então ia perder. Ainda bem que não me perguntaste quem marcava, que ia perder. Pois, já tinha perguntado quem tinha marcado os golos. Muito bom. Palazzi, foi espetacular ter-te aqui connosco. Obrigado. Foi mesmo muito agradável e é pessoas destas, com esta alegria que nós gostamos de partilhar estes momentos que para nós também são muito enriquecedores. Foi espetacular. Desejo-te muita sorte e muito sucesso, não só em breve a ver-te num retângulo de jogo, será difícil. Não retângulo de jogo não, que não. Se eu cair agora, olha, se um dia for na baliza cair, é preciso uma grua para me levantarem, por isso que vai ficar caro para quem me contratar, tem que ter uma grua atrás da baliza. Não, eu diria a dar treinos. Sim, isso é mais fácil. Ainda perguntava aqui, ainda a jeito de conversa final, e antes de passar aqui o desafio para o Tiago, perspectivas, o que é que temos em breve? O que é que podemos esperar que o Palazzi irá fazer no mundo do futebol? Não, continuar aquilo que estou a fazer, continuar com o Montpellier, scout, de toda forma tenho pelo menos mais 2 anos de contrato, a menos que surja uma proposta improvável, não é? Mas atualmente estou mais virado por o scouting que o treinador Guardaredes, mas como se diz, nunca podemos dizer nunca, mas uma futura, não vamos dizer de 12 meses, 24 meses e continuar no Montpellier. Exatamente. Palazzi, foi espetacular, mais uma vez. Obrigado por teres Obrigado. Nada. Com prazer. As nossas rubricas. Eu estou à vontade, eu gosto de falar, gosto de contar a história, e cortei-me um bocadinho, não contei muito. Pois foi. Faltou aqui uma Vou passar aqui ao Tiago as últimas palavras e o último desafio da rubrica. Foi espetacular. Agradecer ao Palazzi por ter passado aqui e partilhado algumas histórias. E pronto, Palazzi, não sei se o Palazzi tem alguém para desafiar para também passar aqui a falar um bocadinho sobre a sua carreira. Podemos desafiar o Rogério Matias ou o Romeu. Os dois são muito boa gente, o Romeu também vão brincar, vão sair um bocadinho. Também tem muita história. Fica a nota, iremos com toda a alegria, certamente. Muito obrigado, Palazzi. Nada. Felicidades. Agradeço também o convite, foi bom também, e é sempre bom se lembrar, principalmente quando uma pessoa tem 50 anos, está tudo ali em bom português, lixado. Não, ia dizer outra, mas não vou dizer. Num balneário ia dizer outra palavra. É sempre bom, é sempre bom se lembrar do passado, dos bons momentos que passamos, dos bons, dos maus, porque na vida todos nós temos bom e mau momento. E todos fazem parte. E com os maus momentos que normalmente crescemos. Exatamente. O Cristiano Ronaldo ainda nunca teve mau momento, então vamos ver quando que ele vai ter para crescer.
Eu tive vários. Eu fui assim. Muito bom, Exatamente. muito bom. Ok? Olha, obrigado, Olá, Palácio. um abraço. Tchau, tchau. Até a próxima. Um abraço, pá, tudo a correr bem, pá, um abraço.